falando que o carro blindado aumenta muito, muito gasto, né? Que tem suspensão, que tem manutenção diferenciada. Não, galera, não. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o assunto de hoje é carro blindado. Então eu te convido a fazer essa reflexão. Eu vou te falar como usuário. Eu vejo muita groselha, muito jornalista falando de carro blindado, que provavelmente nunca teve um carro blindado e não sabe, e está falando várias coisas. Então eu vi alguns vídeos falando sobre isso e senti a necessidade de gravar esse vídeo para vocês, para explicar de uma vez por todas como que funciona um carro blindado, como que funciona a blindagem, é seguro, não é seguro, eu tenho que mudar o comportamento, ele estraga meu carro, eu preciso mudar a suspensão, eu preciso mudar a revisão, é mais caro, não é? Então tudo eu vou falar nesse vídeo, tá? Bom, vamos lá, eu sou um usuário de carro blindado, já tive alguns carros blindados de diversos tipos e diversas blindagens também, tá? De um modo geral, como que funciona? A blindadora, não vou entrar muito em termo técnico aqui não, para o vídeo não ficar pesado, mas de um modo geral, como funciona a blindagem? A blindadora desmonta a parte de dentro do carro, tá? Coloca vidro blindado, é um vidro, pode ser de 16 milímetros, 18, 22, tá? E eles colocam uma manta de Kevlar, ou um composto, nas partes opacas do carro. E o vidro, na parte não opaca, eles colocam os vidros blindados, tá? Então basicamente é isso. Hoje, no Brasil, a blindagem de maior segurança para usuário normal, para um cidadão normal, é o nível 3A, tá? Então ele aguenta até basicamente submetralhadora, tá? Não aguenta, em tese não aguenta fuzil, dependendo da metralhadora também não aguenta, em tese aguenta até submetralhadora, tá? E como que funciona isso? Que é o que eu vejo, né? O jornalista falando que o carro blindado aumenta muito, muito gasto, né? Que tem suspensão, que tem manutenção diferenciada. Não, galera, não. Tá? Esses caras nunca tiveram um carro e saem falando groselha. De um modo geral, o peso de uma blindagem é de 80 quilos no carro. 80, 100, 110, depende do tipo de blindagem. Tá? Porque você tem blindagem mais leve, que são as mais modernas, você tem basicamente 3 tipos hoje. Você tem a blindagem tradicional, que gira em torno de 22 milímetros a espessura do vidro, que é uma blindagem um pouco mais pesada. Você tem uma blindagem intermediária de 16 milímetros, 15 milímetros, dependendo da marca do vidro, né, e do tipo e da blindadora. E você tem uma blindagem mais leve ainda, que eles usam para carro esportivo, né? Então se você tem uma Ferrari quer blindar, eu acho um crime, mas tudo bem. Você tem uma Ferrari quer blindar, você usa essa blindagem mais leve, né? As 3 homologadas iguais, aguenta 3A de blindagem, aguenta o mesmo calibre e tudo, só muda a tecnologia e muda o peso, tá? Mas vamos pensar num carro normal. Tá. Então aumenta 80, 100 quilos, carro normal com uma blindagem intermediária, não a mais leve e não a mais pesada. 80, 100 quilos a mais. Pô, é uma pessoa a mais no carro. Se você parar a pensar, é como se você estivesse andando com alguém o tempo inteiro. Isso vai mudar o que no seu carro? Vai mudar a suspensão? Não. Hoje em dia não se altera mais a suspensão do carro. Não muda. Você pode blindar e não altera a suspensão. Vai mudar o freio? Não. Não vai mudar 80 quilos a mais, não vai mudar nada, galera, nada. Porque tem, gasta mais freio. Tá, o carro fica mais pesado, realmente, mas 80 quilos, 100 quilos, não muda muita coisa. Agora, se é uma pessoa que tem o hábito de ficar toda hora no pé no freio, o teu estilo de direção vai sim gastar mais o freio, né? Eu tenho uma SUV blindada agora, que a única modificação que teve que fazer, ela tem aquele porta-mala automático. Então, os amortecedores foram reforçados. Os amortecedores do porta-mala, é a única coisa que reforçaram no carro, porque o original não conseguia subir a tampa, que é mais pesado. Só. Hoje em dia não modificam suspensão, então o jornalista que fala isso está falando groselha. Você não tem gasto de manutenção a mais, não tem. 80 quilos a mais, 100 quilos a mais a blindagem, não muda o uso do carro.
né? Ah, mas a dinâmica muda. Tá, vamos lá, vou falar sobre a dinâmica. Um carro não blindado, ele saiu de fábrica daquele jeito, a engenharia fez o carro daquele jeito. Quando você põe a blindagem, se você tiver com uma pessoa de 100 quilos no carro, ela vai estar no meio do carro sentada, certo? A blindagem, ela está no casco do carro, né? O peso 100 quilos, ele está no casco do carro. Então, dependendo do carro, sim, muda um pouco a dinâmica do carro. O carro dá uma balançada mais numa curva, o carro, ele dá, na hora que você passa no bump na estrada, ele dá uma navegada, vamos dizer assim, diferente, então ele vai um pouco mais para cima, mas dependendo do carro. Eu te falo que meus últimos 3 carros blindados, para mim não mudou nada. Inclusive com teto solar blindado, que é um peso a mais em cima, não muda nada. O comportamento do carro, 100%. Ah, motor, depende. Então eu já tive, por exemplo, um Civic 2017 blindado, G10, 2.0 normal. Se o carro está carregado, eu tenho 5 pessoas mala, ele sente, tá? Ele vira 1.0 praticamente, tá? Atrapalha? Não, você vai tranquilo, tá? Agora, 3 pessoas, 2 pessoas, normal. É um carro que aguenta. Hoje eu tenho um carro mais potente, então eu nem sinto peso. Eu tive um Fusion V6 blindado. Era a blindagem mais pesada, inclusive. Cara, o carro, nada. Suspensão, zero, sem problema nenhum. Motor, sem problema nenhum. Um outro ponto que é importante, que o pessoal não pensa, que é o seguinte: quando você compra o carro, o teu estilo de direção tem que mudar, tá? Porque a blindagem, isso também nenhum jornalista fala. A blindagem, ela aguenta um tiro, no máximo 2, dependendo da tecnologia da blindagem, no mesmo local. Então, 10 centímetros quadrados. Por exemplo, no vidro, 10 centímetros quadrados. Se tomar um tiro ali, não passa. Segundo tiro, talvez não passe. O terceiro tiro no mesmo local vai passar, tá? Nenhuma blindagem aguenta tiro no mesmo lugar, 10 centímetros quadrados, 3, 4 tiros. Não dá. Ele realmente vai... A primeira vez vai quebrar o vidro, a segunda vez talvez não passe, a terceira vai passar. Por causa disso, você não pode ficar parado, né? Se o bandido vier te assaltar, vier te render, você não pode ficar parado. Se você ficar parado, a chance dele dar o tiro no mesmo lugar é muito alta. Então você tem que ter um carro de distância, no mínimo um carro de distância do carro da frente e ter alguma rota de escapar. Então no sinal, no farol, por exemplo, você tem que deixar um espaço para escapar, ficar na lateral, não ficar no meio. O cara atirou, você vai para frente e para trás. Se for um assalto, o cara normalmente dá 1, 2 tiros e sai correndo. Ele não vai ficar ali perdendo tempo te atirando. Ele já percebeu que não vai conseguir te assaltar. Então, é isso. Então, para assalto normal, você tem que deixar um carro de distância ou uma rota de fuga para você ficar movimentando o carro e não tomar tiro no mesmo lugar, né? Isso é importantíssimo. Vai num posto de gasolina, não adianta baixar todos os vidros. Às vezes a pessoa assalta no posto, então é abaixar um pouquinho, falar com o frentista, não desligar o carro. Isso é item de segurança também, é um comportamento de segurança. Agora, você é um empresário, você tem risco de sofrer sequestro, né? Aí você já tem que até outro tipo de carro blindado, que também o pessoal não fala. Por exemplo, normalmente sequestro, eles fecham o seu carro, tá? E aí você precisa de um carro, por exemplo, eu tinha um Civic, o Civic não vai conseguir sair dali, ele não tem força, ele não tem torque para sair. Agora você tem uma SW4, um carro 4x4, uma Ram, um carro grande, um SUV grande, que você consiga empurrar esse carro, você consegue sair daquela situação, aí tudo bem. Então, para um caso de sequestro, que é um caso mais complexo, você tem que pensar no tipo de carro que você vai ter, tá? Então, você vai ter um carro mais simples, com um motor mais simples, não vai adiantar. Você não vai conseguir sair daquela situação, né? Agora, um carro mais potente, um 4x4, você consegue passar pela guia, pelo meio fio, você consegue escapar, aí show de bola. Então, a recomendação para quem tem problema, pode ter problema de sequestro, é um carro melhor, um carro com mais torque, um carro alto, que você consiga sair no meio fio, é essa a recomendação. Isso também ninguém fala, né? E de resto, galera, quem tem medo de ter um carro blindado por causa de
Manutenção, zero problema, zero problema. Tá? Não precisa modificar suspensão, não precisa modificar nada. Ah, revisão e garantia. Tem fábrica que dá 10 anos de garantia, tem fábrica que dá 5 anos de garantia, dependendo da tecnologia. Tá? A garantia da blindagem. Eu nunca tive problema com blindagem, nunca tive delaminação, eu não costumo deixar o carro no sol, evito deixar no sol. Carro, se você for comprar um carro de blindado usado, você tem que tomar cuidado se esse carro não foi para enchente, não foi carro de enchente. Por quê? Se você pegar um carro de enchente, a manta interna que você não está vendo, que está dentro da porta, ela vai inchar. Né? Entrou água ali, ela vai inchar e já não vai ter mais eficiência. Então, se você for comprar um carro blindado, eu recomendo fazer uma revisão de blindagem. Eles vão abrir a porta, dar uma olhada como está a manta. Se tem manta, né? Pode ser que o cara bateu o carro e na hora de refazer a porta ali, vou vender, não vou nem pôr a manta. Já pensou? Você compra um carro blindado, não sabe se tem a manta na lateral, né? Um carro usado. Então você tem que ter esse tipo de cuidado. De resto, galera, não tem nada, não precisa fazer manutenção. Você nem percebe que você está usando um carro blindado no dia a dia, exceto o peso da porta, né? Que você abre e fecha. Mas aí você acostuma com isso. Pessoas que não estão acostumadas, vai abrir a porta e falam, nossa, que porta pesada, mas você no dia a dia não percebe nada, né? Outro cuidado também, que é um cuidado que o pessoal fala muito, é não fechar e abrir a porta com o vidro na metade, ou o vidro não totalmente fechado. Por quê? O vidro ele é muito grosso, ele tem 16, 18 milímetros. Então na hora que você bate a porta, ele chacoalha, e aí ele pode quebrar. Então se você deixa o vidro fechado, ele está apoiado em todos os cantos, então você pode bater a porta. Bater a porta dentro do normal, né? Se arremessar a porta assim, você pode quebrar o vidro sim, porque é um vidro muito pesado. De resto, não precisa ter cuidado nenhum. Então, reforçando, hoje em dia, carro blindado não precisa de revisão, trocar amortecedor, uma revisão mais caro, não tem isso, tá? Então, quando vocês escutam alguém falar isso, o cara não tem conhecimento nenhum de carro blindado. Outro ponto importante, se você for blindar o carro, tem que escolher uma blindadora boa. Nem toda blindadora famosa e grande é boa, tá, galera? Cuidado, cuidado. Tem blindadora grande, famosa, que não é bom, tá? E tem blindadora que não é famosa, é pequena e é muito bom, tá? Então toma cuidado com isso. O mais importante do carro blindado são os vidros. Então cuidado na escolha de vidros, tá? Procure marcas boas, marcas de renome de vidro, tá? Quem fabrica o vidro normalmente é uma fabricante de vidro e a blindadora que põe e blinda o carro. Normalmente não é a mesma empresa que fabrica o carro, que fabrica o vidro e blinda o carro. Normalmente, mas existe. Então, eu recomendo hoje, eu recomendo o B33, que é um vidro que eu gosto muito. Tem bastante no mercado, várias blindadoras trabalham com eles, e o Protect Evo. São dois vidros que eu gosto e recomendo. Os outros são bons? São bons. É um gosto meu. Eu prefiro esses dois, tá? O Protect Evo ele está naquela categoria intermediária. Ele nem é mais leve, mas ele também não é o mais pesado, né? Você tem o Protect Evo X, se eu não me engano, que é para blindar carro esportivo, que é mais leve, né? Então esses são os dois vidros que hoje eu recomendo, que é o B33 e o Protect Evo. Os outros são muito bons também. Eu tive um M-Layer Titanium no meu carro anterior, excelente, vidro não deluminou, excelente. Mas tem muita marca de vidro aí que eu não conheço. É boa? Pode ser que sim, não estou falando que as outras são ruins, mas para o meu gosto eu prefiro essas que eu citei, né? Então é isso, galera. De resto, infelizmente, do jeito que está nosso país, a gente tem que ter essa proteção. Eu brinco que é um gasto muito caro, né, que você não percebe no dia a dia, né? Infelizmente, você vai perceber quando acontecer alguma coisa, né? Uma blindagem hoje de um carro normal, de um sedã normal, é de 80 a 100 mil, né? Essa é a média de preço. Pode ter um pouco mais barato e um pouco mais caro, né? Então, você vai gastar, o carro vai estar igual visualmente. Eu brinco que não é um gasto ostentação, né? Porque ninguém sabe que o teu carro é blindado, na maioria das vezes. Então, mas é necessário. Do jeito que está o país, na minha opinião,
dependendo de onde você mora, é um gasto necessário, tá bom? Legal, galera, espero ter esclarecido essas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida específica, coloca aqui no comentário. O que motivou a fazer esse vídeo foi esse monte de groselha que esses jornalistas falam de carro blindado sem ter tido um, né? Então foi essa a motivação, tá bom? Valeu, galera, até mais, abração.